Obviamente tem as consequências que nós ouvimos agora aqui na Ordem. Domingos Azevedo, da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, é convidado deste grande jornal. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Hoje, no artigo de opinião, enfim, acerca desta confusão, no artigo de opinião publicado hoje no Diário Económico, cujo título é Insensibilidade, Inflexibilidade e Teimosia. São adjetivos que se podem atribuir às finanças? São, no comportamento que eles tiveram até, enfim, no percurso deste processo. Das contas e hoje de manhã, da evolução que o processo teve em termos de entregas de declarações ontem, faltavam entregar sensivelmente 193 mil declarações. Não me recordo agora em números redondos, sei que de terça para quarta-feira foram entregues 161 mil declarações fiscais de IRC e de IRS. Daí que a Ordem, no caso, e a Ordem deu uma conferência ontem, e esse artigo bem entrosado nas nossas dificuldades, deu ordem, naturalmente, estar a preparar uma providência cautelar contra o Ministério das Finanças, no sentido de inviabilizar a aplicação de coimas, atendendo a que não faz sentido, num Estado de Direito, que a Administração Fiscal crie um meio único para a entrega das declarações tributárias. E depois seja essa própria Administração Fiscal que não possibilita os meios para que os contribuintes cumpram com as suas obrigações. Ou seja, estamos aqui perante um processo viciado, em que tudo indicia que comportamentos por vezes menos sensatos ou menos adequados poderão conduzir a interpretações complexas, como, por exemplo, de avaliar se as entidades que assim procedem estão ou não estão a agir em função de alguns objetivos, nomeadamente a aplicação de coimas e forçar a que os contribuintes, que, embora querendo cumprir, não tenham meios para cumprir, depois se vejam confrontados com procedimentos contra-nacionais. Ou seja, admite a possibilidade de, enfim, esta inoperacionalidade do sistema informático ser premeditada, ser uma espécie de uma caça à multa? Olha, eu não sei se é premeditado ou não. O que eu sei, e longe de mim fazer juízos de valor quanto a este processo, o que eu sei é que a Ordem, no dia 18 de maio, enviou um ofício ao seu secretário, ao seu Ministro das Finanças, invocando razões constantes desse ofício, mas em que, em substância, eram razões que se prendiam com o facto de ser o primeiro ano da aplicação do SNC na nossa Organização Contabilística das Empresas, o facto... O Sistema de Normalização Contabilística. Exatamente. O facto... Entrou em vigor... no dia 1 de janeiro de 2010. E por quando nós estamos a entregar agora declarações do ano de 2010. O facto de ser a primeira vez que os profissionais se veem confrontados com uma nova matriz de arrumação da informação, e não só. O facto da Administração Fiscal ter disponibilizado estes formulários apenas no dia 18 de abril, isto é, que depois precisa que os profissionais adaptem os seus programas de informáticos para o preenchimento automático destas declarações, porque todo o processo de envio das declarações eletrónicas, na ótica da Ordem, foi concebido numa ótica de funcionamento automático dos sistemas. Ora, a Ordem não pode aceitar, de maneira nenhuma, que a Administração Fiscal, que conhece estas disposições desde o dia 1 de janeiro de 2010, esteja impávida e serena, sem se preocupar com este tipo de procedimentos, e que a mês e meio do termo do prazo venha a dar a conhecer os mecanismos e as fontes de programação para o preenchimento automático da Declaração Modelo 22 e da Declaração Modelo 22, e ainda não tem pronto, isto é importante, isto é revelador do laxismo em que a nossa Administração Fiscal caiu, ainda hoje não tem pronto a matriz eletrónica em termos de fontes de programação para o envio da IES, cujo prazo terminava no dia 15 de julho. Agora foi prorrogado até o dia 15 de abril. E por isso a Ordem entendeu uma conferência de imprensa, antes de saber desta prorrogação, anunciando naturalmente, primeiro, a sua discordância, porque não faz sentido nenhum num Estado de Direito estamos perante esta situação. Segundo, deixando avisos muito sérios à navegação, que a Ordem não aceitará penalização a qualquer um dos seus membros baseado na entrega extemporânea
das declarações fiscais enquanto o sistema não estiver funcional. E temos preparado uma providência cautelar para apresentar nos tribunais. Naturalmente que não apresentamos porque houve uma dilação de prazo, embora pequena, mas na nossa opinião, atendendo à evolução de entrega que houve de terça para quarta, que os profissionais tenham condições de cumprir com as suas obrigações. No entanto, não tem chegado até agora à ordem indicações de que o site esteja funcional. Mas temos algumas informações de que os serviços internos da Administração Fiscal não estão neste momento a funcionar. E porquanto, pelo menos, aquilo que os técnicos antigamente nos faziam chegar, as suas reclamações por infuncionalidade do sistema, não o têm feito chegar agora, porque pressupomos que o sistema tem funcionado com alguma naturalidade. De qualquer das maneiras, nós temos um funcionário que está a monitorizar isto hora a hora e iremos naturalmente tomar uma decisão, porque se o sistema continuar infuncional até sexta-feira, a ordem entrará com a providência cautelar. Peço-lhe uma resposta muito rápida. Uma das razões para a inoperacionalidade do sistema não pode ter sido provocada por aquela mentalidade portuguesa de deixar tudo para a última da hora e o elevado número de acessos não pode ter entupido o sistema informático? Olha, se calhar até teve alguma importância aí, não vou dizer que possa não ter tido. A questão de fundo não é essa. A questão de fundo não é essa. A questão de fundo é que quem entrega as declarações tem que ter meios, quem está sujeito ao cumprimento de obrigações tem que ter meios para os poder cumprir. E se por acaso o Estado não tem meios que possibilitem esse cumprimento, então é aquilo que nós temos dito. Nós solicitaremos, caso estas situações se repitam, que os profissionais entreguem as declarações em suporte de papel. E é natural, mas nós temos negociado isto, temos conversado isto com o Governo. E nós não entendemos com os responsáveis do Governo que é digita. E nós custa-nos a entender com toda a sinceridade. Solicitamos e sugerimos a criação de um website, o Office, Web Office, e em que é que consistiria esta ferramenta informática? Ser uma espécie de armazém em que são lançadas para este programa as declarações, um server dedicado a isto, as declarações enviadas pelos sujeitos passivos e que são consideradas entregues a partir do momento em que entram neste programa e que depois o sistema central da Administração Fiscal vai gerindo e vai validando estas declarações. Ora bem, isto nós temos vindo a chamar o Web Office ou Web Service, consoante, enfim, as designações que quisermos atribuir. Isto possibilitaria que os profissionais fossem preenchendo as suas declarações durante o dia, que quando chegam à noite carregassem num botão e dissessem envia isto, e depois aguardavam o retorno que o sistema central, quando lhe dissesse que havia qualquer erro, poderia existir qualquer erro, falta erro na identificação do contribuinte, erro em qualquer campo, uma vez que a validação era feita offline, poderia existir qualquer erro, mas nesse caso então ele receberia um e-mail e diria, olha, você tem X tempo para substituir esta declaração. Ora, isto viria de uma forma, na nossa opinião, sustentada, a resolver o problema. E tentámos isso uma vez mais este ano, logo no início do ano, junto à Administração Fiscal. O que nós assistimos é uma passividade completa, um laxismo autêntico por parte da Administração Fiscal no que respeita a este processo. Com as consequências que estão à vista. Porque se criou também a ideia... Muito obrigado pela sua presença neste jornal. Tem 10 segundos, tem mesmo que concluir. E esta parte é que é a parte mais perigosa de tudo isto. É que se criou um bocado a ideia na Administração Fiscal que pode fazer qualquer coisa porque depois os técnicos oficiais de contas resolvem. É necessário acabar com esse conceito. Os técnicos oficiais de contas colaboram como garantes da verdade tributária das empresas, colaboram com a Administração Fiscal, mas atenção, que não colaboram em todos os erros e asneiras que eles querem fazer. Domingos Azevedo, muito obrigado pela sua presença neste grande jornal. A opinião do bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas em relação aos problemas no sistema informático das finanças que motivaram a prorrogação do prazo para a entrega do IRS e do IRC. Neste grande jornal fazemos agora uma breve pausa. A seguir, no Em Foco,